Segundo morador, Castelo Branco era contra a ocupação estrangeira da Amazônia e garantiu o território. Ele cria o Decreto-Lei 288, que amplia e oficializa a Zona Franca de Manaus, e é a data que a gente considera como aniversário do lugar. Ele confirma os incentivos fiscais para as empresas que se instalam na região por 30 anos, além de criar para administrar tudo isso a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Deu muito certo, primeiro só com importação e depois também com fabricação. Só em 67 foram registradas 1.339 novas empresas na região, e logo nomes estrangeiros que você conhece também se instalaram por lá, inclusive nacionais. CCE, Gradiente, Philco, muitas, mas muitas outras. E tem também o caso das japonesas, a Sharp e a Sanyo, no começo dos anos 70. Elas já tiveram a história contada por aqui e foram pioneiras desse país aqui no Brasil. De 75 para frente, a ação é expandida com áreas de livre comércio. Quem vivia por lá nessa época conta que algumas regiões de Manaus era uma loucura, era um paraíso do consumo. Tinha fila em loja para comprar novidades tipo videocassete, aeroporto, hotéis lotados e vários produtos e aparelhos de marcas que não chegavam aos outros estados tão facilmente. Em 76 teve que ser instituída uma cota de bagagem e aí a poeira do comércio começou a baixar. Nos anos 80 vira obrigatório o selo produzido na Zona Franca de Manaus para os produtos que eram fabricados lá. Em 86 o governo vê que a ideia deu certo e expande os incentivos pela primeira vez até 2007. Em 88 o prazo é prorrogado de novo, agora para 2013. Falando em anos 80, eu sei que o tema é polêmico, a gente não vai discutir aqui a parte política, fica calmo, mas da parte de tecnologia a gente tem que falar da época da ditadura militar. Durante esse período existia a ideia de que tecnologias daqui deveriam ser priorizadas em vez de marcas estrangeiras, assim como garantir o território nacional, que foi o que o presidente Castelo Branco fez oficializando a Zona Franca. Isso era sentido na prática anos antes, mas só virou lei mesmo no último presidente militar, o João Batista Figueiredo, em 29 de outubro de 1984. A Política Nacional de Informática privilegiava fabricantes de capital nacional, que podiam produzir e vender produtos de informática, o que incluiu também os primeiros videogames que chegaram aqui. Por um lado, ela ajudou a especializar a indústria brasileira, mas por outro deixou a gente meio atrasado em relação aos lançamentos e às tecnologias. Já a partir de 1991, no governo Fernando Collor, acaba a reserva de mercado, vem a abertura econômica, que inclui o fim da lei de informática. A nova política industrial e do comércio exterior reduz o imposto de produção e tira a exclusividade de importação, acabando com aquele boom do polo comercial da Zona Franca que precisava se reinventar. Pelo menos nesse ano vira obrigatório destinar 5% do faturamento das empresas em pesquisa e desenvolvimento, um ótimo recurso para inovação. Mas o momento ainda era bom e marcas como a Playtronic, que era representante da Nintendo no Brasil e fabricava os consoles dela no país, ainda estavam muito animadas. Saltando para 2002 é criado o CBA, ou Centro de Biotecnologia da Amazônia, que deveria transformar a região e aumentar as pesquisas na área. Só que ele acabou meio negligenciado e é fonte de várias críticas atualmente. Laboratórios e pesquisas científicas estão praticamente parados no Centro de Biotecnologia da Amazônia, criado há quase 10 anos em Manaus para transformar a riqueza da biodiversidade da região em produtos como cosméticos e fitoterápicos. Na prática, o centro ultramoderno não funciona como deveria por causa da falta de um modelo de gestão, mais um típico exemplo de desperdício do dinheiro público. Dando outro salto, agora para agosto de 2014, os benefícios da Zona Franca são prorrogados até 2073. E esse foi o melhor ano do polo industrial, com faturamento de 87,2 bilhões de reais e 122 mil postos de trabalho ocupados, muito pela empolgação com a Copa do Mundo. Mas a partir de 2015 o negócio desandou, com a crise econômica e a queda na demanda. Foram 40 mil demissões e queda na produção de 30% só no polo industrial, sem contar a saída de várias marcas. E a gente ainda está nessa fase de crise em 2018, com muitas ideias para expandir e integrar a Zona Franca, só que governo e economia precisam colaborar. A indústria de bebidas, por exemplo, perdeu incentivos fiscais por um decreto do presidente Michel Temer, viu o faturamento despencar e avisou que esse e outros setores podem ter problemas. Mas afinal, a Zona Franca de Manaus é algo bom ou ruim? Olha, ela tem os seus pontos positivos e negativos e a gente vai tratar deles agora. Mas no geral, manter um lugar como esse é sim benéfico para o país. Na parte negativa, atualmente vemos muitas reclamações sobre o sucateamento da Zona Franca de Manaus.
Várias empresas saíram da região ou até do Brasil por não verem mais vantagens na questão dos incentivos fiscais. E isso prejudicou bastante a própria região, já que gerou muito desemprego e também algumas fábricas que foram abandonadas. Hoje, a Zona Franca enfrenta ainda concorrências muito maiores do que de antes, inclusive de regiões que ficam em outros estados do país. Além disso, tem muito produto chegando da China e alguns deles já estão prontos ou só para colocar o selo em uma malandragem que é feita só para receber as isenções. Tem ainda a dificuldade de levar os produtos produzidos de lá para as outras regiões ou até mesmo para fora do Brasil. Além disso, o Amazonas virou meio dependente da Zona Franca e quando ela vai mal, o estado vai mal. Isso não é ruim, essa dependência, mas não ter muitas alternativas para isso, aí sim é perigoso. Tem gente ainda que critica a renúncia fiscal, mas como isso é revertido na economia, daí não tem nada a ver. Mas são muitos os pontos positivos. Ela é a base econômica da região e um dos mais modernos polos industriais da América Latina. Ela permitiu ainda que várias empresas estrangeiras iniciassem operações no Brasil, fortaleceu a indústria nacional e diminuiu a dependência que a gente tinha lá de fora. A gente virou referência em mercados como o de duas rodas, eletroeletrônicos, informática e refrigerantes. Com isso, também gerou muitos empregos e estimulou o turismo, sem contar o papel ambiental na preservação da floresta amazônica e no desenvolvimento das comunidades próximas. É um excelente projeto, essencial para o Amazonas e para a indústria nacional. Mas precisa se reinventar, se revitalizar, pensar em infraestrutura junto com o governo federal e mesmo que não volte para aquela época de ouro em termos econômicos, continue contribuindo para o país. E essa história da Zona Franca de Manaus, um lugar tão importante para o país que você com certeza viu o selo dela por aí, mas talvez não soubesse a origem ou para que ela servia. Bom, e agora a gente vai falar sobre a expansão da fronteira agropecuária. Com a abertura de rodovias na região, pequenos agricultores foram aos poucos se instalando em terras próximas às estradas, dando início a uma maior ocupação da Amazônia. A região recebeu principalmente agricultores vindo do sul e do nordeste do Brasil. Foi, no entanto, a partir da década de 1990 que teve início o desenvolvimento da agropecuária em larga escala. A dinâmica agroindustrial brasileira teve o seu crescimento por muito tempo vinculada à ocupação de novas terras, abundantes, sobretudo, nas regiões centro-oeste e norte do país. Nas últimas décadas, porém, o aumento do número de lavouras no norte foi bastante expressivo, o que denuncia o avanço da fronteira agropecuária na região. O cultivo da soja e a pecuária foram os grandes responsáveis pela devastação de porções da floresta amazônica, turma. Então, por essa foto, vocês têm uma ideia da destruição da nossa floresta. Bom, população e cultura. Além de tudo isso que nós vimos dessa região, a região norte abriga uma grande diversidade de povos e culturas, devido à ocupação tardia e à presença marcante da floresta amazônica. Essa região concentra o maior número de indígenas do país, os quais pertencem a diferentes etnias. Além disso, no norte convivem muitas culturas, em razão dos descendentes de portugueses e migrantes de várias outras partes do país, que somam os povos locais, identificados conforme a atividade econômica que praticam. São os seringueiros, as quebradeiras de coco, os babaçoeiros, os quilombolas
e os ribeirinhos. Assiste agora, turma, um pequeno vídeo falando dessa cultura, dessa população que vive nessa região. Vamos lá! A região norte do Brasil é a maior região em aspectos físicos do Brasil, composta por 7 estados, possui uma cultura riquíssima, como a Amazônia e as indígenas, que vamos conhecer agora. Artesanato. O artesanato se mostra um dos pontos fortes dessa região, uma das mais ricas culturalmente do Brasil. Cada estado possui sua peculiaridade, como é o caso da cerâmica marajoara no Pará, a cerâmica tapajônica, considerada uma das mais bonitas do mundo, representando o estado do Amazonas. Mas além do uso da cerâmica, temos o uso do bambu, o capim dourado, fibras de árvores e até do coco como matéria-prima para o artesanato. Usos e costumes. Danças. Mas que região que respira folclore, hein? Uma prova disso são seus vários costumes e suas várias danças, como o camaleão, o calimbó, a ciranda, a dança do maçarico, a dança do sol, a desfeita, o gambá e a serafina, entre várias e outras danças. Além das danças tradicionais, temos eventos característicos, como o Ciro de Nazaré em Belém e a famosíssima festa de Paritins, com o boi caprichoso e o garantido, uma disputa entre o azul e o vermelho que embala 3 noites por ano, desde 1965, de puro folclore, mostrando a grande teatralidade presente na região norte do Brasil. Culinária. Peixada de tucunaré, tacacá, maniçoba, açaí, guaraná e o cupuaçu, entre outros, representam muito bem a culinária da região norte. Tendo influências da Amazônia, influências indígenas, a cultura nortista tem se mostrado muito forte no turismo nacional e até no turismo internacional. Medicina popular. Como a Amazônia é vasta, né? Mas essa diversidade toda não é desprezada, não. A medicina popular se utiliza de muitas plantas, raízes, frutos, flores medicinais da Amazônia, como a unha de gato, a alfavaca, o mesocarpo de cupuaçu, que é utilizado em várias regiões do Brasil. Mas existe também o lado mágico dessa medicina, com suas ações, orações e etc. Usos e costumes, lendas. Como uma região de vasta cultura, as lendas não podem ficar de fora. A mais famosa é a do boto cor-de-rosa, que diz a lenda que se transforma em um belo rapaz e seduz as moças que se encontram em festas juninas. Lenda criada para justificar a gravidez antes do casamento. E além das lendas, criou-se uma imagem simbólica de vários trabalhadores, como os seringueiros, dos vaqueiros, entre outros. Arquitetura. A arquitetura nortista teve grande influência do ciclo da borracha, na época da extração de látex das seringueiras. Como bom representante, temos o Teatro do Amazonas, localizado em Manaus, e o Teatro da Paz, localizado em Belém. Uma mistura da arte barroca e de rococó que resultaram em lindos monumentos que deixam saudades da época do ciclo da borracha. Ufa! Quanta coisa! A região norte do Brasil possui uma imensa diversidade cultural. Bom, também nós temos nessa região as comunidades tradicionais. Além dos povos indígenas, fazem parte da população tradicional da região amazônica os ribeirinhos e os extrativistas, como os seringueiros e os castanheiros,
entre outros que